Bom dia! Gente, eu preciso antes confessar uma coisa. Estou apaixonada por essa igreja. Vocês são muito amorosos. Eu estou aqui com a Paula, minha amiga, minha discípula, e a gente só está ali comentando entre a gente. Gente, aqui é muito legal. Eu vou vir para cá, vou ter que vir para cá. Vou vir para cá muitas vezes ainda. Porque vocês fazem a gente se sentir em casa. Uma irmã me abraçou ali e falou assim: olha, fica à vontade. Eu falei, já sinto que somos íntimos. Porque tem uma graça sobre a vida de vocês. Tem uma graça, é diferente. O carinho, o amor. E eu queria dizer que vocês já me abençoaram muitos louvores. Essa ministração da pastora agora. Gente, que coisa linda. Eu estou sendo muito impactada. Eu tenho a honra de estar aqui trazendo um recado de Deus para vocês hoje. E eu queria começar contando para vocês que, ano passado, um dos teólogos que eu mais amo, mais admiro, Timothy Keller, não sei se vocês conhecem, ele faleceu em virtude de um câncer. E a morte dele me impactou muito, pela maneira como ele lidou com tudo que estava acontecendo. Nos últimos momentos dele, ele disse assim: eu sou muito grato a Deus por todo o tempo que Ele me deu aqui, mas eu mal posso esperar pelo dia que eu vou ver Jesus. E quando ele recebeu o diagnóstico de câncer, as palavras dele me chocaram. Ele disse o seguinte: se Jesus ressuscitou, e eu sei que Ele ressuscitou, se Ele realmente se levantou do túmulo e falou com centenas de pessoas, então vai ficar tudo bem. Não importa qual seja a sua preocupação, não importa qual seja o seu medo, vai ficar tudo bem. Porque não estamos falando só de pessoas ressurretas. Há muitas religiões que falam de vida após a morte, que significa que recebemos um prêmio de consolação pelo mundo que perdemos quando morremos. Mas o cristianismo não. O cristianismo diz que não são apenas os nossos corpos que ressuscitarão, mas o mundo todo será purificado de todo mal, sofrimento e pecado. E se Jesus ressuscitou, o mundo inteiro irá ressuscitar e vai ficar tudo bem. Tudo. Podemos não saber como, mas vai ficar tudo bem. Eu e a minha esposa choramos muito ontem à noite. Às vezes, a realidade da brevidade que temos aqui nos abala. Então, choramos juntos, mas dissemos um para o outro: se Jesus ressuscitou e de fato Ele o fez, então vai ficar tudo bem. Limpamos as nossas lágrimas e paramos de chorar, porque se Jesus ressuscitou e Ele o fez, vai ficar tudo bem. Por isso, eu queria me apropriar dessas palavras do Timothy Keller hoje, para a gente entender juntos essa verdade, porque se Ele ressuscitou, vai ficar tudo bem. Então, o tema da mensagem de hoje é: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu só quero que a gente passeie num texto aqui para a gente entender por que vai ficar tudo bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24, do versículo 1 ao 10. Dá um tempo para os irmãos. Encontraram? Amém? Ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. Olha o que aconteceu aqui. No primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Lembre-se do que Ele falou para vocês estando na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena,
Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Até aí. Meus irmãos, as mulheres foram ao túmulo de Jesus com uma expectativa bem específica, o texto é bem claro. Elas foram ao túmulo para encontrar o corpo de Jesus. Elas levaram até óleos para passar no corpo, era um ritual que fazia pós-sepultamento. Então, a expectativa daquelas mulheres era encontrar o corpo de Jesus. Só que elas já tinham ouvido os ensinamentos de Jesus. Elas já tinham passado muito tempo com Jesus. Elas conheciam todos os ensinamentos, Ele mesmo falou com elas. Mas com certeza, mesmo arrasadas pela situação, o que elas foram fazer ali, foram encontrar um Jesus morto para cuidar do corpo dele, para honrá-lo mesmo em sua morte. Até que elas se deparam com algo que ficam meio chocadas. A pedra rolou, a pedra do sepulcro, não está mais naquele lugar. Aquela pedra rolou. Só um parêntesezinho aqui. Por que aquela pedra foi removida? Por que aquela pedra teve que rolar para Jesus sair? Jesus não precisava disso. Um pouco mais para frente a gente vê que Jesus entra onde os discípulos estão pela parede, com o corpo glorificado. Por que aquela pedra teve que ser removida? Ele podia simplesmente passar, mas ele tirou a pedra porque ele precisava que os discípulos entrassem no túmulo e vissem que o corpo não estava lá, para não pensar que ele era um fantasma, para entender que houve ressurreição, houve corpo glorificado. Porque às vezes, meus irmãos, Deus não tem que fazer determinadas coisas, mas Ele faz porque a gente precisa daquilo para crer. Às vezes Ele precisa rolar algumas pedras da nossa vida, Ele podia até passar por elas, mas Ele faz, porque senão a gente não vai crer. Então aquela pedra rolada ali, já levou um susto, elas pensaram, roubaram Jesus. Meus irmãos, elas já sabiam, Jesus já tinha falado que Ele ia ressuscitar, mas a primeira coisa que elas pensam foi, roubaram Jesus. O discípulo, ele sempre se apavora quando perde Jesus de vista, né? E elas ouviram e ficaram em pavor. Olha o que acontece. Os anjos se aproximam dela e falam assim, por que vocês estão procurando Jesus aqui? Por que vocês vieram até o túmulo procurar aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando como se o Deus de vocês fosse um Deus morto? Por que vocês estão vindo achando que Ele deveria estar nesse lugar, no túmulo? Todas as vezes que você esperar Jesus num lugar e Ele não estiver, escute o Senhor dizer para você, por que você acha que Ele estaria aqui? Será que você está se relacionando com Deus que você acha que está morto? Esse relato dos anjos não é uma novidade. Os anjos não falam assim, deixa eu te dar uma notícia de última mão e aí você vai e espalha para todo mundo. Não, não foi isso. O que os anjos estavam falando é como vocês podem esquecer do que Jesus falou a vida toda com vocês. Porque elas já sabiam. Ele falou, é necessário, vocês lembram que Jesus falou? É necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja morto, crucificado e ressuscite ao terceiro dia. O anjo está lembrando uma coisa que elas já sabiam. Tanto eles sabiam que Pedro nem queria que Jesus fosse para Jerusalém, porque sabia que se ele fosse, ele seria morto. Eles já sabiam. Como podem esquecer? E aí eu pergunto para você, a gente é tão rápido de esquecer aquilo que Deus fala com a gente, né? Num momento de dor, é suficiente para a gente esquecer todas as promessas que Ele disse para a gente. A gente fica fora da gente, a gente começa a duvidar de tudo. Aquelas mulheres estavam assim. Jesus já tinha contado que ia ressuscitar, não era nem para elas irem no túmulo buscar eles, mas elas foram, como se nada do que Ele falou fosse ser cumprido. Mas a pergunta que ficou foi, se Ele não está ali, onde está Jesus? É interessante que isso me lembra um outro episódio, lá em Lucas 2. Como de costume, José e Maria levavam Jesus e seus filhos a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E depois da celebração de Páscoa ali em família, a família de Jesus vai embora de Jerusalém.
E muito tempo depois eles olham para todo mundo, está faltando alguém. Quem que estava faltando? Jesus. E eles começam, onde está Jesus? Onde que Jesus está? Não está onde os homens achavam que ele estaria. E eles voltam correndo para Jerusalém, e o texto diz que eles ficam 3 dias procurando Jesus, procurando o menino Jesus. E você acha que foi à toa que eles ficaram 3 dias? Esse episódio já era um prenúncio daquilo que aconteceria mais tarde na ressurreição. 3 dias, as pessoas perguntando, onde está Jesus? Onde eles encontraram Jesus? Adivinha onde Jesus estava? Jesus estava no templo, ensinando. Jesus não está curando, Jesus está falando. Jesus está fazendo o que ele fez desde a criação, o verbo, ensinando, que se fez carne, falando, declarando a palavra, e todos estavam como aqueles que ficam diante de Jesus, perplexos com o poder que saía dele. Maria aflita diz para o menino, por que você fez isso com a gente? Talvez a gente faça essa pergunta sempre também, né? Por que você se ausentou? Onde você estava? Por que você nos deixou? O Senhor deveria estar aqui nas minhas dores, nas minhas tristezas. Onde o Senhor estava? E Jesus disse, você não sabia que eu devia estar aqui? Você não sabia que era aqui o lugar onde eu deveria estar? Pausa para essa história, a gente volta mais tarde nela. Então, naquele momento do túmulo, Jesus também, em Mateus 28, 10, relata que ele vira para aquelas mulheres e fala assim, não tenham medo, vá até meus irmãos e digam que eles vão até a Galileia e lá eles me verão. E aqui eu quero destacar o primeiro ponto da nossa mensagem. Vai ficar tudo bem, porque a ressurreição de Jesus inaugura uma nova criação. É a primeira vez que Jesus fala, meus irmãos. Jesus fala, vai falar com os meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós não somos mais filhos de Adão. Nós não somos mais da velha natureza, do mundo caído. É o início de uma nova espécie que Jesus começa a anunciar. Agora somos filhos de Deus. Agora Jesus é o primogênito. Todos quanto nele creu, receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. É uma nova criação. É muito além de ter os nossos pecados perdoados. É muito além de termos acesso ao Pai. É termos Deus como nosso Pai. E por isso que Jesus vira e fala, meus irmãos, agora eu sou o irmão mais velho, eu sou o primeiro de todos aqueles que creem. A Bíblia registra várias ressurreições emocionantes. A filha de Jairo, Lázaro, tem vários textos que eu podia dizer aqui. Elas são extraordinárias, elas são comoventes. E é comum que os cristãos acreditem que somente a cruz nos salva do pecado. E é aqui que eu quero trazer o poder da ressurreição para vocês. Porque a ressurreição, às vezes para nós, ela é entendida como um milagre maravilhoso que aconteceu, que provou que Jesus era o Filho de Deus, e nada mais do que isso. Só que a ressurreição foi muito mais do que isso. A ressurreição anuncia a vitória de Jesus sobre a morte. Anuncia a nova criação de Deus reconciliada com o Pai. A ressurreição anuncia que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Não há mais morte para os que creem. E aqui a gente confunde vida eterna com vida após a morte. Eu quero que isso fique muito claro para vocês. O que nós recebemos quando cremos em Jesus é a vida eterna. Irmão, vida após a morte é assim, eu morri, aí o que eu vivi aqui acabou, e aí eu começo uma outra vida lá, e não sei o quê, e é uma outra história. Não é nisso que cremos. Não há morte para mim, eu não morro mais. A minha vida hoje é para sempre. E ainda que eu morra, eu permaneço viva. E no grande dia da volta do meu Jesus, eu vou ressuscitar como Ele ressuscitou. Eu vou receber o corpo glorificado como Ele recebeu. E vou voltar com Ele se eu morrer antes da volta dEle. Vou voltar com a minha vida.
com tudo que eu sou. Por quê? Porque eu não morro mais, eu ganhei uma vida que é eterna. Irmãos, que esperança é essa que o Evangelho proporciona para a gente? Nós somos uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 17 diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Irmãos, aqui a gente tem um pequeno problema na nossa fé. Às vezes a gente quer achar que a nossa fé é para ser vivida com as conquistas e com as coisas dessa terra. E aí um não que a gente recebe de Deus deixa a nossa fé devastada. E aqui está dizendo, se a nossa fé, se aquilo que a gente crê, está apenas para essa vida aqui na terra, está apenas para esse momento, o texto diz, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque a nossa felicidade está na eternidade. Está na eternidade. E a eternidade não é um lugar. A eternidade é o que recebemos, é o próprio Jesus em nós. Uma vez que a humanidade deu as costas para Deus, tanto o mundo humano quanto o natural tem sido dominado pelo pecado, pelo mal. Está difícil viver nesse mundo, então não está? Vocês concordam comigo? Está cada vez mais complicado, né? Às vezes não dá nem vontade de acordar, sim ou não? Acho que o lugarzinho mais legal, que a gente fica mais aliviado é quando a gente vem para a igreja, que a gente experimenta um pouquinho do céu, a gente fica, ai, que graças a Deus. Está difícil levantar para trabalhar. Não sei para vocês, também não quero botar esse peso em vocês. Para quem não está difícil, glória a Deus pela sua vida, aproveite. Mas às vezes está muito difícil. Por quê? Porque o mundo é um mundo caído, é dominado pela desordem, doenças, sofrimento, epidemia. Quando não é Covid é dengue, quando não é dengue é não sei. Gente, eu fui para Angola como missionária, e lá tem questão de malária, e eu botava aqueles monte de repelente do exército, não sei o quê, e não dava para tomar banho, porque o lugar era o mais atingido pela guerra, não tinha água, não tinha luz, um caos. Um dia eu conto essa história para vocês. Mas eu não peguei nenhuma doença. Pisei no Rio de Janeiro, peguei dengue. É mole? Estou te falando, o negócio, o cão. Satanás é furioso. Gente, mas não é verdade? Toda hora é uma tal de uma doença, é uma tal de não sei o quê. Aí vai ser uma epidemia, todo mundo vai não sei. Toda hora. Isso é o quê? É o mundo caído. A gente é assombrado por isso o tempo todo. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele inaugurou a primeira etapa do poder do reino vindouro de Deus, restaurando todo o mundo para Ele. Qual é a primeira etapa? A nova criação. Eu sou a primeira etapa do reino vindouro. Fala assim, eu sou a primeira etapa. Eu estou anunciando aquilo que vai acontecer, a restauração que o mundo vai viver. E aí, o que acontece que eu já antecipei aqui para vocês? Os discípulos estavam lá reunidos, de repente Jesus entra pela parede e fala assim, ó, paz seja com vocês. Eles ficam apavorados, perplexos, porque não tem como não ficar perplexo diante do poder de Deus. Imagina, vendo Jesus glorificado, ressurreto na sua frente. E ele fala, por que vocês estão perplexos? Porque existe dúvida entre vocês? Toquem em mim, podem tocar em mim. Aqui é um corpo, eu não sou um fantasma. Por que Jesus atravessa a parede e pede comida? Porque ele atravessa a parede para dizer, olha o que o corpo glorificado não faz. Não existe limite para aqueles que receberam o poder da ressurreição. Mas me dá uma comida para vocês verem que aqui é um corpo de verdade, que eu não sou um fantasma, que não é um poder absurdo que eu não vou dar a vocês. Eu sou como vocês, só que eu já estou na fase do corpo glorificado, vocês vão chegar lá. Jesus pede comigo e fala assim, ó, eu sou de verdade, eu estou vivo, não existe morte para mim. Ele está vivo. E quando os discípulos olham para a nova criação e falam, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, meu Deus, que coisa mais linda. Quando eles viram a nova criação, eles passam a viver a vida deles por causa da esperança dessa nova criação. Ele termina dizendo,
é necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim. O Cristo tinha que morrer e tinha que ressuscitar. E eu pergunto para você, será que você não sabe onde Jesus está? O que você está esquecendo? O segundo ponto dessa mensagem é que vai ficar tudo bem, porque a ressurreição faz nosso sofrimento não apenas ser vencido, mas faz o nosso sofrimento ser glorificado. A ressurreição significa que a gente pode olhar adiante para o dia em que o nosso sofrimento terá fim, porque o nosso sofrimento terá fim. Só que mais do que isso, a gente pode olhar adiante para o dia que o nosso sofrimento vai ser glorificado. Quando Jesus mostrou aos discípulos os pés, as mãos, as suas marcas, ele estava mostrando as suas cicatrizes, ele estava mostrando o sofrimento dele glorificado. A última vez que os discípulos tinham visto, pensaram que aquelas marcas arruinariam a vida deles. Pensavam, acabou para a gente, nossa trajetória acaba aqui, olha aí, o nosso Cristo, o nosso Salvador está sendo crucificado, olha as marcas, acabou. Sabe por quê? Porque eles pensavam que eles estavam envolvidos numa campanha presidencial. Eles pensaram que o candidato deles ganharia e eles seriam nomeados para compor seu gabinete. Só pode. Quando viram os pregos, falaram, tudo que a gente sonhou para a gente está arruinado, não vai ter salvação, não vai ter revolução, não vai ter nada, acabou. Quando eles viram a lança atravessando, pensaram que aquelas feridas tinham destruído as suas vidas. Só que agora Jesus estava mostrando para eles que ainda trazia as marcas no seu corpo, mas o seu corpo estava ressurreto. Por que isso é importante? Porque agora que eles tinham entendido aquelas marcas, a visão e a lembrança deles, olhando e tocando naquelas marcas, aumentaria a glória e a alegria deles de morrerem, se necessário for, por aquele Cristo. Ver Jesus com aquelas marcas fazia com que eles se lembrassem daquilo que Jesus fez por eles e de que uma nova criação estava estabelecida. Aquelas cicatrizes que eles achavam que era para arruinar a sua vida, foi a salvação da vida deles. Meus irmãos, às vezes existem dores que a gente acha que vem para destruir a gente, para acabar com a gente, e essa dor é a tua salvação. Essa dor é para transformar a tua história. Essa dor é para fazer você ver um novo sentido e se encontrar ainda com maior intimidade com o seu Jesus. Outro parênteses, eu faço muitos parênteses, né? Outro parênteses bem rápido, que eu não vou tomar o tempo de vocês. Mas há um mês atrás, eu sofria uma das maiores dores da minha vida, eu perdia meu pai. Perdia não, que eu sei onde ele está, né? Perdia não, porque crente não perde ninguém. Amém? Mas foi muito difícil, a separação, a brevidade da vida, é muito difícil lidar com isso. Foi uma dor muito profunda, ainda mais por causa da história que eu tive com ele. Mas Deus quer pegar a minha dor e tornar essa dor glorificada. Uma dor para a glória dele. No período que ele esteve no CTI, eu orei por 3 pessoas, enquanto meu pai estava ali, numa fase muito difícil. 3 pessoas. E aí, teve uma que foi até escondido, não podia entrar. A fisioterapeuta falou no meu ouvido, aquela ali, ela é espírita, né? E a família dela toda espírita e tudo. Mas ela está em estado terminal, alguém precisa falar de Jesus, eu não posso falar, porque senão eu vou perder meu emprego, eu vou fechar ali a parte do leito do CTI, você entra rapidinho, fala de Jesus para ela. Eu falei, tá bom, e eu lá só fui visitar meu pai. Olha o que Jesus faz, no momento de dor, a gente precisa respirar fundo e olhar para a eternidade, falar, existe algo maior do que a minha dor, existe algo maior, eu estou aqui para além da minha dor, amém? E aí, fechou lá o CTI, falou, vem, pode vir. Aí eu fui correndo, entrei ali no negócio, falei de Jesus para a senhora aceitou Jesus. E eu creio que Deus vai fazer isso com a família. Eu não pude ter contato com a família, né, porque eu não conhecia, foi meio escondido, meio clandestino, meio sei lá o quê. Mas eu creio que uma semente foi lançada e Jesus vai alcançar essa família, com outras pessoas. Às vezes, no maior momento de dor, é o teu maior momento de fruto.
Mas depende se você ficar paralisado na sua dor, ou se você vai olhar e vai falar, assim como as marcas de Jesus, eu vou ter os meus sofrimentos glorificados. Jesus te convida hoje para uma fé mais madura. Uma fé infantil é a fé que eu oro e eu recebo aquilo que eu orei. A primeira coisa que eu fiz quando eu recebi a notícia que meu pai faleceu, foi falar, Jesus, porque eu estava recebendo muitas notícias de pessoas que estavam sendo curadas, que eu orei por elas. Muitas notícias, muitas. E eu orei pelo meu pai, e meu pai não foi. Mas o resto tudo foi curado. Aí o que você faz? Amém, Jesus, glórias ao teu nome, é isso que você faz? Se você faz, você é muito melhor que eu, porque não foi isso que eu fiz, não. Eu cheguei para Deus e falei, Deus, você não atendeu o meu pedido. Ai, ai, ai. É ou não é? Fui brigar com Deus. Falei exatamente assim, você não atendeu. Você atende para todo mundo, mas quando eu peço para mim, você não atendeu. Tem momentos na nossa vida que a nossa fé para aí. Só que eu aprendi que fé não é ter certeza que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. Fé é você confiar no caráter de Deus, mesmo que Ele não faça o que você está pedindo. Jesus não fez o que eu pedi, mas eu não conheço o plano todo. O plano todo, o único que conhece é Ele. Então eu confio no caráter dEle, que o plano todo é muito melhor do que aquilo que eu pedi. Jesus levou meu pai. Meu pai se reconciliou com Jesus no leito. E eu nem sei o que aconteceu naquele leito, mas um dia eu vou saber. Um dia eu vou falar, tá certo. Se bem que atualmente eu até falei, tá certo, Jesus. Eu acho que você tinha razão. Porque Jesus falou exatamente isso comigo. Um piloto, a maior preocupação dele é levar os passageiros em segurança para casa. Então, mesmo que isso te deixe chateado, minha filha, a minha maior preocupação é levar meus passageiros em segurança para casa. E no dia do enterro do meu pai, enquanto o caixão estava passando, tinha um monte de andorinha, né? Um monte de andorinha no poste, todos os postes do cemitério. Meu pai adorava passarinho, cuidava de 8 passarinhos, sei lá. E um monte de andorinha assim, paradinha, parecia que estava se despedindo. Eu olhei para aquilo, todo mundo ficou assustado e Deus falou, chegou bem aqui, fica tranquilo. Está tudo bem aqui. Depois eu fui ver o que significava andorinha, significava voltar para casa. Jesus dá os sinais, Jesus é muito gentil conosco na nossa dor. Se a gente resolver não olhar somente para a nossa dor, mas olhar para Ele apesar da nossa dor. Isso é ter o nosso sofrimento glorificado. Meus irmãos, na ressurreição a gente aprende que Deus não desperdiça sofrimento. As marcas que carregamos das nossas dores podem trazer para nós uma glória e uma alegria que jamais teríamos, mas para isso a gente precisa olhar sob a perspectiva da ressurreição. Em terceiro lugar e último lugar, vai ficar tudo bem porque a ressurreição faz nova todas as coisas. No dia do Senhor, no grande dia do Senhor, o dia em que Deus consertará todas as coisas, um dia em que a tristeza deixará de existir. Nesse dia, o mesmo vai acontecer com as nossas feridas. Nós seremos curados para sempre. E perceberemos que as piores coisas que já aconteceram na nossa história, no final, só vai aumentar o efeito da glória eterna na nossa vida. Naquele dia, tudo vai ser virado do avesso. Tudo que está desconcertado vai ser consertado. Naquele dia, a alegria da nossa glória vai ser mostrar as cicatrizes que carregamos. Naquele dia, os nossos sofrimentos leves e momentâneos não se compararão com a glória que estará sendo revelada a nós. Portanto, a gente precisa viver à luz da ressurreição e da renovação que esse mundo vai receber por causa do poder da ressurreição.
Isaías, Amós, muitos profetas escreveram acerca daquilo que Deus vai trazer no futuro, como reino de Deus, um novo céu, uma nova terra, uma criação física completamente restaurada. Ele diz assim, o lobo habitará com o cordeiro, uma restauração absolutamente completa. Como assim o lobo com o cordeiro? Tudo reconciliado, tudo na paz que só Jesus pode proporcionar. Quando João Batista, lá do cárcere, envia os seus discípulos para perguntar a Jesus, tu és aquele que deveria vir ou vamos esperar outro? Quando ele faz essa pergunta, Jesus responde, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso é o reino de Deus. É isso que ele está falando. A restauração completa está vindo. E vem através de nós, com o poder da ressurreição. Quando recorremos à ressurreição, a nossa maneira de olhar o mundo e viver nele muda completamente. Na cruz, meus irmãos, Jesus foi verdadeiramente abandonado, de tal maneira que você apenas pode se sentir abandonado, mas abandonado você jamais está. Verdadeiramente, Cristo na cruz tinha como seu único amigo as trevas. Sabemos que em nossas trevas, Deus continua presente, mas Jesus na cruz só tinha trevas, porque Ele pagou pelos nossos pecados. E Ele não nos abandonou. Se você sabe, e não esquece disso nunca, a ressurreição está a caminho, e por causa disso, jamais você terá comunhão com as trevas. Pode parecer que você está em trevas, pode parecer que o mundo está te sufocando, pode parecer que não tem saída para você, mas a ressurreição está a caminho. Não há trevas para você. Certa vez, uma mulher muito doente, toda vez que alguém virava para ela e dizia, puxa, parece que você está sofrendo tanto, como que você se sente? Ela dizia assim, nada que a ressurreição não cure. Porque não existe nada que a ressurreição não cure. Se você sabe que a ressurreição está a caminho, você não tem como andar em trevas, você anda em esperança. Mas por que então é tão difícil para a gente lidar com o sofrimento? Por que então é tão difícil a gente enfrentar uma deficiência, por exemplo, ou uma enfermidade, como eu enfrentei? Por que então é tão difícil fazer o que é correto? Quando a gente sabe que aquilo nos custará dinheiro, por exemplo. Por que é tão difícil fazer o que é certo quando sabe que aquilo vai nos custar status, que a gente vai perder posição, a gente vai perder cargo? Por que é tão difícil a gente enfrentar a própria morte ou a morte de um ente querido? Eu vou dizer por quê. É difícil porque a gente pensa que esse mundo caído é o único que nós teremos. É fácil sentir como se o dinheiro fosse a única riqueza que nós experimentaremos, como se esse corpo fosse o único que nós teremos. Nós vivemos como se aqui fosse a única coisa que a gente pudesse se apegar. Contudo, se Cristo ressuscitou, então o nosso futuro é muito mais brilhante e mais certo do que tudo aquilo que nós vemos. Muito mais. E já que viemos por causa do Dia da Mulher, eu quero trazer a história de uma mulher, a Johnny, que é a líder de uma organização americana que o instituto que eu dirijo tem parceria com ela. Johnny and Friends é o nome da organização. Essa mulher sofreu um acidente terrível aos 17 anos. Desde então ela ficou tetraplégica, paralisada do pescoço para baixo. Enquanto ainda estava tentando se acostumar com o que aconteceu nesse terrível acidente, ela frequentava uma igreja na sua cadeira de rodas. E ela veio a descobrir que o problema de estar numa cadeira de rodas era que, a certa altura da liturgia na igreja, todo domingo, o pastor pedia a todos que se ajoelhassem. E aquilo a tornava mais uma vez consciente de que ela estava presa a uma cadeira de rodas. Certa vez isso aconteceu num congresso. O preletor
pediu a todos que se ajoelhassem para orar. Todos se ajoelharam, menos a Johnny. E aí ela diz, como todas as pessoas estavam ajoelhadas, eu certamente sobressaía. E eu não pude conter as minhas lágrimas. Mas ela não chorava com pena de si mesma, não. Ela chorava porque a visão de centenas de pessoas ajoelhadas diante de Deus era belíssima. Ela relata que era um retrato do céu. Então, diante de outro pensamento que ocorreu na sua mente, ela continuou a chorar. E ela diz, e ali sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu de que no céu serei livre para pular, dançar, sapatear, fazer aeróbica. E um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete da boda do Cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer, quando estiver com as minhas pernas ressurretas, é cair de joelhos e cheia de gratidão diante de Jesus glorificado. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés dele. E ela acrescenta, e eu, com os meus dedos retorcidos e murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em retidão, poderoso e deslumbrante. Você consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu? Somente no Evangelho de Jesus Cristo as pessoas conseguem encontrar tão imensa esperança para viver. C.S. Lewis disse, não guarde nada para si, nada que você não deu chegará a ser verdadeiramente seu, nada que não tiver morrido chegará a ser ressuscitado. A gente precisa entregar as nossas feridas, a gente precisa fazer morrer as nossas dores, porque é preciso que algumas coisas morram para haver ressurreição na nossa história. Rejeição, mágoa, coisas do passado. Às vezes tem gente que está 10 anos carregando uma dor terrível de algo que fizeram, que foi terrível mesmo que fizeram. Mas você precisa ressuscitar. Você precisa voltar a viver sob a perspectiva do poder da ressurreição. E eu volto então para a pergunta daquelas mulheres diante do túmulo. Eu volto então para a pergunta de Maria, quando procurava o menino Jesus. Onde Jesus está? Afinal, onde Jesus está? E eu trago a resposta, Cristo está vivo e está onde você estiver. Se suba aos céus, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá também está. Não num túmulo, mas para aqueles que creem na morte e na ressurreição, Jesus está em nós. Então se curve, não diante do lugar onde você acha que ele deveria estar. Procure Jesus onde ele sempre esteve. E 1 Coríntios 3 diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Jesus está no templo. O Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Onde Jesus está? Jesus está aqui. Jesus está no templo. Só que agora o templo sou eu. Jesus está aqui. Se Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou, a notícia que eu trago para você hoje é, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. Quero fazer um apelo bem específico para aqueles que estão enfrentando dores, traumas, tristezas, feridas, aqueles que estão passando até pelo luto, como eu estou passando, e eu estou aprendendo a ver a vida pela ótica da ressurreição. Eu quero orar com você hoje, e eu queria pedir que você deixasse seu lugar e viesse aqui na frente, em nome de Jesus, para que a gente orasse juntos. Porque Jesus quer enxugar as suas lágrimas, Jesus ressuscitou, e eu quero que você diga para ele, Jesus, eu vim aqui anunciar que vai ficar tudo bem, viu?
essa dor que eu estou passando, eu entendi, vai ficar tudo bem por causa do poder da ressurreição. Deus não desperdiça sofrimento, Ele não quer que você seja escravo do sofrimento, Ele quer que o seu sofrimento seja glorificado. Você quer que o seu sofrimento seja glorificado? Coloque seu sofrimento aqui no altar, fala: Jesus, glorifica meu sofrimento, glorifica aquela dor. Eu quero que haja ressurreição em mim, eu quero um novo tempo na minha história, eu não quero mais carregar essa aflição na minha vida, porque se o Senhor ressuscitou, e o Senhor ressuscitou, vai ficar tudo bem. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus, nós vamos orar. Quero orar com vocês. Hoje existe um novo tempo, Jesus te convida para fazer morrer algumas outras coisas também na sua história, porque algumas coisas precisam morrer, para que Ele possa ressuscitar, dar uma nova vida em nós, amém? Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Podem vir todos aqui, essa igreja que é tão unida, tão acolhedora. Posso pedir para a gente fazer um abraço só? Abraça a pessoa que está do seu lado assim, ó, um abraçando aqui a outra. Pode vir aqui, um abraçando o outro, mas fica pertinho de mim que eu quero impor as minhas mãos sobre vocês. Fica pertinho, todo mundo pertinho, que ó, vocês são acolhedores, eu aprendi com vocês. Vem aqui bem pertinho, mais pertinho, mais pertinho. Amém. Isso, eu quero tocar em vocês. Amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, vamos abençoar os nossos irmãos que hoje vão viver o poder da ressurreição. Algo novo sobre a nossa história, Deus já está fazendo hoje. E os nossos sofrimentos, as nossas dores vão ser glorificadas por causa do poder da ressurreição. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos nãos que o Senhor deu. Eu quero te agradecer quando aquelas orações não foram atendidas. Eu quero te agradecer, Senhor, quando o Senhor permitiu que eu passasse por tantas dores. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. Hoje, nós estamos aqui no teu altar pedindo: use a nossa dor para glorificar o teu nome. Eu quero colocar a minha dor diante do teu altar. Eu quero colocar as minhas aflições, as minhas incertezas e as minhas lutas, para que o Senhor, no poder da tua ressurreição, glorifique e a gente um dia tenha a maior alegria de mostrar as nossas cicatrizes e o que o Senhor fez com as nossas dores. Nós estamos aqui, Senhor, declarando que temos uma fé madura, uma fé que não está pautada no que ganhamos, mas uma fé que está pautada em quem cremos, independente do que possa acontecer. Nós sabemos em quem nós temos crido, e por isso vai ficar tudo bem. Senhor, eu abençoo cada um que está aqui em nome de Jesus, e eu te peço que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre eles. E quando eu falo de mais ricas bênçãos, eu falo da eternidade, eu falo da tua presença, eu falo da tua poderosa presença, que nunca, nunca vai nos faltar. Ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, nós sabemos quem está conosco. E o que importa na nossa vida é que o Senhor sempre vai estar conosco. Usa-nos para a sua glória, usa os nossos problemas. Libera, Senhor, algumas coisas que estão mortas na nossa vida e que estão nos prendendo, Senhor, aquelas tristezas. Liberta em nome de Jesus a gente daquelas mágoas. Liberta em nome de Jesus a gente daquelas feridas. Que haja ressurreição, que haja uma nova vida sobre nós. Em nome de Jesus, se inicia um novo tempo na nossa história. E eu te louvo por isso. Louvado seja o teu nome, porque vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus, amém. Amém.